Oi, gente, estamos começando mais um vídeo aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos e hoje o tema será falar sobre dependência emocional. Eu já passei por isso, eu acho que em termos ainda passo em alguns sentidos, mas eu vou falar sobre a dependência emocional não somente em questão de relacionamentos amorosos, mas também em relacionamentos de amizade, que eu acho que por aí é o que eu vou falar um pouco mais. A questão é que sempre eu tive muita dependência emocional de terceiros para me sentir bem. Um fato é que quando eu era criança, eu tive poucas amizades na primeira infância, que foi ali do prézinho. Na primeira infância, não, do pré, na verdade, né? Do prézinho até mais ou menos a quarta, quinta série, eu tive poucas amizades. Eu tinha um pouco de dificuldade de socialização com outros coleguinhas. E as poucas amizades que eu tinha na escola, eu me apeguei de uma maneira muito forte. E um exemplo, quando um coleguinha meu, que eu amava muito, a minha melhor amiga, por exemplo, faltava, eu ficava totalmente ali, quase que excluída. Porque aquela minha amiguinha, ela sempre me colocava ali junto com as outras amiguinhas dela, então ela era o pilar central e eu era só a convidada dela, mas eu era a melhor amiga dela, mas ela tinha mais amizades. Isso aconteceu, gente, não foi só com uma amizade minha, né? Isso aconteceu em algumas situações da vida mesmo. E aí, quando essa minha amiguinha faltava, eu me sentia totalmente deslocada, eu ficava sozinha no recreio, porque as outras coleguinhas, né, por mais que também eram minhas coleguinhas, elas não faziam muita questão. E elas também iam para outros grupinhos nos quais eu não conhecia as outras crianças. Então, às vezes eu ficava no meu cantinho, na porta da sala, a gente dá até dó de falar isso, tadinha daquela Valéria. Então, aí, às vezes eu ficava ali quietinha no meu cantinho, esperando o recreio passar e ficava bem triste e não via a hora das aulas terminarem para me poder ir para minha casa. E então eu acho que dali já era um problema, né? A minha dificuldade de socialização e também a minha dependência já de outras pessoas. Então, quer dizer, esse sentimento ele veio lá da infância. Aí chegou ali na adolescência, eu sofri muito bullying por causa da minha aparência física na época, porque eu não me enquadrava nos padrões que as crianças, né? Crianças não, adolescentes já queriam, né? Então sempre existia aquelas meninas mais bonitas da escola que faziam muito sucesso, que todo mundo queria estar perto. E eu não era assim, porque eu ainda não tinha uma formação do meu corpo, eu era muito magrilinha, meu cabelo ele era um cabelo que eu não conseguia arrumar direito, que tinha muito volume, e por aí vai. E aí, quando eu comecei a conseguir ganhar mais corpo, a estar um pouco mais dentro ali do padrão, aí eu comecei a ter mais amizades. Mas muitas amizades eu percebi que não era por causa do que eu realmente era porque era amizade de estética, digamos assim, porque as pessoas elas se aproximam muito daquilo que as pessoas acham que é atraente esteticamente. Vamos ser sinceros que isso acontece até hoje, e muito. Acho que hoje tá pior ainda. E aí eu tinha aquelas amizades, mas eu tinha uma outra amiga que eu via que realmente eram minhas amigas. E eu sentia uma necessidade muito grande de estar perto dessas meninas, né? Para todos os lugares que eu ia, eu tinha que chamar elas, até se fosse para mim fazer uma compra de alguma coisa no centro aqui da cidade, né? Eu tinha que chamar uma colega, se elas não fossem, eu não ia. Eu dependia delas, da opinião delas, para até mesmo para algum rapazinho, um namoradinho, falar, se ele não for bonito, se elas não aprovarem. Olha que coisa idiota, né? Mas aí isso se vai muito por causa dessa exigência, né, gente, de padrão estético. Então, se as meninas ficavam falando que eu tive um namoradinho na adolescência que elas falavam que ele não era bonito. E elas zoavam muito, ficavam fazendo bullying comigo porque ele não era bonito. Eu ficava triste. Até que chegou um certo momento que eu queria terminar. Olha só, gente, mas isso assim, não me julguem, gente. Eu tinha 15 anos. Então, assim, eu tava totalmente, assim, perdida. Eu tava muito perdida, porque como eu já tinha sofrido bullying por causa da minha aparência, e eu via que as pessoas estavam jogando bullying em mim por causa do meu namorado na época, que não tinha uma beleza ali que as pessoas gostavam, eu pensei no momento até em terminar com esse rapaz, mas eu não terminei, ainda bem. Ainda bem, entre aspas, que já depois que acabou, que ele não valia nada. Então, assim, eu sempre fui. E com todas essas questões, eu fui me transformando em uma pessoa cada vez mais dependente de outras pessoas. E com o namorado não era tanto, mas eu acho que era mais com amizades. E só que depois que eu perdi as pernas, todo mundo foram sumindo da minha vida. E foi um baque muito, muito. Gente, me perdoe pelos barulhos externos, porque eu moro de frente pra rua e passa pessoas aqui, e é isso. Então eu fui perdendo o contato com as pessoas e vocês não têm noção quanto foi difícil pra mim, né, uma adolescente, ver todo mundo saindo da minha vida. Eu me senti completamente perdida na época. Foi assim muito, muito brutal pra mim psicologicamente falando, né?
E aí, quando foi mais ou menos, mais ou menos 4 anos atrás, né, que eu comecei a me ressocializar um pouco mais, começaram a entrar novas pessoas na minha vida e eu fui pegando também um pouco mais de apego a essas novas pessoas. E, inclusive, teve até duas pessoas em si que deixou umas marcas, assim, em mim, emocionalmente. Primeiro que foi um rapaz que eu me apaixonei por ele de uma forma muito estranha. Me apaixonei muito perdidamente por ele e eu comecei a ter uma dependência emocional muito forte. Muito forte. Porque como eu acho que, depois que eu fui entender um pouco, e como eu vim de um período muito isolada, e quando começou a surgir mais pessoas na minha vida, eu comecei a ter um apego muito grande por essas pessoas, muito grande, além do normal. Só que assim, essas pessoas, elas não percebiam, esse rapaz em si, ele não percebia este apego, porque eu não queria demonstrar o quanto eu estava gostando dele, porque ele não tinha ainda me pedido em namoro. Eu acho que nem ia, porque ele morava em outra cidade e eu morava aqui. Então isso tudo era um fator que não dava pra levar a sério. Claro, a gente se encontrava de vez em quando, se via, se falava todos os dias. Só que eu via que ele não estava tão sentimentalmente envolvido quanto eu estava. E isso pra mim me deixou muito mal. Porque a princípio eu tinha visto nele um cara que parecia ser o cara, e não era. E então eu fiquei muito mal com isso. E se ele não, se ele tinha uma mania de demorar muitas horas para me enviar mensagem, para responder as minhas mensagens, aquilo me deixava muito mal. Eu sabia que não era normal, que eu não deveria me importar com isso, mas era um apego emocional, era um apego a uma ideia de uma falsa ilusão, de uma vida que talvez eu achasse que eu poderia ter ao lado dele, mas ele não estava na mesma vibe que eu. Isso me fez sofrer muito, 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 mas aí depois de 6 meses, se eu não me engano, eu tive forças de sair. E é muito difícil, gente, eu tô contando por alto, mas o negócio foi muito feio, assim, sabe? Muito feio mesmo. E aí eu saí fora e graças a Deus, né, acabou isso já faz 2 anos, né, 2, 3 anos, se eu não me engano. E depois disso eu tive até alguns rolos, assim, com alguns rapazes, mas assim, eu não me apego, porque quando eu via que não é um cara que não ia ter nada, eu simplesmente, ó, tô nem aí, já nem me iludo. E aí também teve uma pessoa, uma amiga, que se transformou numa grande amiga pra mim na época, né? E ela me deu um suporte muito grande. Depois eu vi que ela foi sumindo, deixava de me responder. E aquilo me doeu bastante, sabe? E aí eu fui criando uma ilusão de novo com aquelas pessoas, aquele apego. E até hoje, às vezes, eu dependo, por exemplo. Não, hoje isso já melhorou muito, mas em alguns momentos eu ainda faço isso. Que é, às vezes, depender de uma opinião de uma amiga para falar se eu devo comprar tal roupa, se eu devo vestir tal roupa. E só se elas aprovarem que aquela roupa é que aí eu vou comprar ou vestir. E isso já tá mudando, porque eu penso o seguinte: eu que tenho que gostar, sabe? Se eu gostei, eu que tenho que usar. Eu que tenho que me sentir bem com aquilo. Eu gostei, a minha opinião é a que mais vale. Então, hoje em dia eu tô cada vez assim mais tranquila, buscando mais ter o foco em mim, claro, sempre sendo uma boa amiga, buscando ser uma boa pessoa para as pessoas que estão ao meu redor, mas sem necessitar de que essas pessoas, né, estejam na mesma sintonia que eu. Então não sofro mais, né, como eu sofri antes, só de pensar que alguma amiga minha já ia estar me abandonando, algo do tipo, eu já ficava muito arrasada. Eu, tipo, ficava vivenciando um certo luto. E hoje em dia eu já não sou mais assim, porque eu estou buscando trabalhar isso dentro de mim. Que a gente não tem que se bastar em certas questões, nós temos que nos bastar, entende? Óbvio que precisamos de outras pessoas, mas é muito difícil construir relações sólidas, tanto com namoros, né, quanto com amizades, é muito difícil. Então, cada um tá na sua vida, cada um tem os seus problemas, e quando eu vejo que aquelas pessoas elas não estão tão alinhadas mais, né, com o mesmo tipo de sensação, de sentimentos que os meus, eu já dou uma recuada. Então eu fico mais na minha, eu procuro me preservar e acabo não sofrendo. Né? A gente pode ficar triste, mas não de uma forma tão severa como eu ficava. Eu ficava triste, mal de uma forma severa. Então é isso, a gente tem que buscar trabalhar a nossa mente para que não sejamos dependentes do outro emocionalmente, até porque a dependência emocional ela te escraviza. E muitas pessoas elas vão se aproveitar sim disso, porque você não dá valor para si. Então, quando você não se dá o valor, você busca o seu valor conforme o outro dá, né, para você. Então, algumas pessoas vão ver nisso uma oportunidade de fazer coisas que vão te machucar, vão se aproveitar disso. Então, a gente tem que se olhar e ver se aquilo faz sentido, né? Se há uma reciprocidade e sermos mais dependentes das nossas próprias opiniões,
baseado naquilo que vai fazer sentido, né? Então, não depender de tudo, né? Até mesmo, se fulano for comer tal coisa, eu também vou comer tal coisa. É saber dizer não, é saber se respeitar como ser humano, é saber não se humilhar por outras pessoas, entende? Para estar na vida de outras pessoas, porque se você vê que aquela pessoa ela não tá sendo, não estão trazendo sentimentos bons para sua vida, não está trazendo mais, sei lá, consequências psicológicas nas quais você fica com ansiedade, que você se sente mais triste, que você não tenha certeza dos mesmos sentimentos que aquela pessoa compartilha, que você acha que aquela pessoa, né, por exemplo, se a pessoa compartilha pouquíssimos sentimentos com você, eu acho, gente, que não faz sentido você viver aquela relação, sabe? Recua, sai fora. Dependendo, porque a vida passa muito rápido, a gente perde tempo com pessoas que não agregam em nada, que só nos trazem sofrimento. E, obviamente que a dependência emocional, ela é um pouco, ela é culpa nossa, né? Mas é um sentimento de fragilidade. Na grande maioria das vezes, a dependência emocional, ela vem de lá de muito de trás, como foi o meu caso. E então, assim, por isso que a gente tem que trabalhar e não deixar que isso domine nossas vidas. Se você tá sentindo que você tá começando a ter ali uma dependência de outro ser humano para estar bem, pode estar na certeza que você tá com algum problema e que você precisa tratar isso, porque isso não vai te fazer bem. A nossa vida não pode ser vivida só em um pilar, não pode ser o único pilar, não pode ser vivido através de um relacionamento amoroso, através de uma amizade, não pode ser só a profissão, sua vida não pode ser baseada só em um pilar. Você tem que basear a sua vida em várias questões, até no mais simples, que é aproveitar a sua própria companhia, é se sentir bem com a sua própria companhia, porque você está com você o tempo inteiro aqui dentro, entendeu? Você é o que você sente tudo. Então, trabalhe isso dentro de você. Olha, o que eu faço? Eu procuro ler, eu procuro assistir séries, documentários, fazer coisas que eu gosto, ter os meus momentos ali pra mim, entende? Ao invés de ficar só ali buscando que o outro faça algo pra mim. Porque se eu dependesse do outro emocionalmente, se eu buscasse isso o tempo inteiro, gente, eu seria uma pessoa muito, assim, ao extremo na infelicidade, né? Então, assim, busque cuidar de vocês, né? Do seu, como é que fala, do seu mental, do seu psicológico e trabalhe dentro de você a ser suficiente, né, em vários sentidos. Não, claro que nós não vamos conseguir ser suficiente em tudo, mas eu falo em vários aspectos, é possível que sejamos suficientes, né, igual eu falo um exemplo bobo aqui, você não precisa da opinião do outro para escolher uma roupa. Escolha sua roupa, se você se sentiu bem com ela, gostou, pronto, é isso. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. E não deixem, tá, de compartilhar, de curtir, por favor. Eu preciso dessa renda aqui do YouTube. Não sei se eu vou conseguir, mas eu estou na batalha. Compartilhem, curtam. E é isso, até o próximo vídeo. Obrigada por terem ficado até aqui.